Estou muito feliz também neste domingo, porque nós temos usado o filme Mais Que Vencedores como uma ferramenta, um instrumento de evangelização. E tem sido maravilhoso já ver o que Deus está fazendo. Nós precisamos resgatar a arte, porque muitas vezes você fica assistindo um filme ou uma novela, e aí você fica falando, meu Deus, olha esse filme, o que está mostrando? Essa novela, que escândalo! Muitas vezes você está falando do escândalo, mas está lá assistindo, né? Mas enfim, são coisas assim, né? Você vai, às vezes hoje, assistir um filme, está lá sentado na sua casa, chega um pouco cansado do trabalho, aí você vai, vou me divertir um pouco, e de repente você vai, assiste um filme, e você olha o filme e você fala, meu Deus, mas não é restrição livre, tem cada cena, tem cada negócio, fala de cada coisa, e está difícil, não é verdade? Mas Deus tem levantado alguns homens e mulheres para resgatar essa parte da arte. Devon Franklin, ele deu uma palestra no Summit, ele é um cineasta, ele é um ator, ele é um produtor, ele é um diretor de cinema, e ele estava falando do seu chamado. Ele trabalhou com Will Smith em um filme, e ele estava deslumbrado, porque ele estava sendo bem aceito, e ele poderia se tornar alguém bem famoso, não é? Em Hollywood. Quando Deus disse para ele, não, isso aí, o que Will Smith vai fazer é com ele, mas com você eu tenho outro plano. E aí então ele foi chamado para entrar nessa área de difundir a fé. Quando ele falou isso para a sua chefe, ela disse, você quer ser conhecido como o homem da fé, o homem da religião, olha, você vai limitar bem o seu espaço, e você então não vai alcançar o que você poderia alcançar se você não se limitasse a, quem sabe, querer fazer filmes religiosos. Mas ele disse, não, eu sei o que Deus quer que eu faça. E ele então começou a fazer filmes, e os seus filmes começaram a ser muito assistidos por milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, como Milagres no Paraíso, filmes como O Céu é de Verdade, filme que passou há pouco tempo aqui em nossos cinemas, Superação, Milagre da Fé, que conta a história de um menino que caiu num lago gelado, não é ficção, é real, e ele conta a história desse menino que foi dado como morto, tendo em vista o tempo que ele ficou ali congelado no lago, e Deus o ressuscitou, e ele conta essa história, e milhares de pessoas já assistiram a esse filme. É uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos sal e de sermos luz em todos os lugares e em todas as áreas da sociedade. E agora, esses homens têm sido despertados para fazer isso. Como esses dois irmãos que fizeram o filme Mais Que Vencedores. E no filme Mais Que Vencedores, ele trata justamente sobre identidade. O que te define? É esse filme que está aí. E quantos aqui já assistiram esse filme? Levante a mão. Quantos aqui já assistiram? Tem alguns aqui, mas a maioria não assistiu. E eu convido você a assistir. É muito 10. É realmente um dos melhores que eu já vi. E vai ficando cada vez melhor, não é verdade? A mensagem desse filme é muito importante. Talvez você diga para mim assim, eu não gosto muito de cinema, mas agora você vai gostar em nome de Jesus e vai assistir o filme, né? Porque é importante que você faça isso. É importante que você dê ibope para esse tipo de filme. Você entendeu? Antes do filme vir para o Brasil, algumas pessoas procuraram por ele, e a resposta que se teve de várias salas de cinema foi que, se o filme tivesse bastante procura, eles iam colocar em cartaz. Se não, eles não colocariam. E aí começou um movimento no Brasil, muita gente falando, muita gente ligando para os cinemas, quando que vai começar com o filme. E eles notaram que tinha um desejo grande de que esse filme fosse, então eles colocaram em cartaz. Em alguns cinemas aqui da cidade, não tem nem lá onde você vai olhar os banners, não tem o banner desse filme. Mas no final de semana passado, ele foi um dos filmes mais assistidos no Brasil.
Você vê que legal? Movimento do povo de Deus. E sabe por que ele foi o filme mais assistido no final de semana passado? Ele vai continuar em cartaz durante toda essa semana. E à medida que tiver procura, o filme vai ficando. E essa é uma oportunidade desta semana de você ir e levar alguém para assistir o filme, porque ele pode ser a resposta que muitas pessoas precisam. A princesa Tânia Mara, minha esposa, ela convidou a secretária dela, que trabalha com a gente lá em casa, e ela trouxe algumas amigas e parentes, né? E uma delas veio agora no culto das 17 horas, e ela encontrou-se com Jesus. E quando eu fiz o apelo, ela foi a primeira a levantar a mão. E aí eu falei, bom, agora ela levantou a mão, agora quem quer vir aqui à frente? Ela foi a primeira, ela saiu correndo, quase que correndo dali, eu quase que falei que nem no filme, corre! Porque no filme fala, corre Ana, você vai ver aqui, e depois, mas eu quase que falei, corre Luana! Porque ela vibrou muito nessa parte do filme, a correr, ela veio aqui, me deu um abraço forte, e depois ela disse assim, esta mensagem era a mensagem de Deus para a minha vida, é a resposta para a minha vida. Glória a Deus, viu? Quando você se dispõe, parabéns, princesa Tânia Mara, por convidar. E eu me senti parte disso, porque eu sou um com ela, né? A gente levou, nós somos juntos ao cinema. E, gente, isso é maravilhoso. Meu Deus, eu acho que para mim, eu não sei se porque Deus me deu o dom de profeta e evangelista, eu não sei se por causa disso que eu fico tão emocionado com essas coisas, mas ver uma pessoa entregando a vida dela para Jesus, né, me alegra demais o coração. Esse filme fala sobre esse tema, o que te define. Quer ver? Dá uma olhadinha, porque eu acho que ele explica um pouquinho daquilo que a gente vai pregar, porque o filme foi escrito baseado em Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá, produção. A sua vida vale muito mais que isso. Pra que é isso? Quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Cadê a sua equipe? Ela está bem ali. O que você permite que te defina? Aquela é a Hannah. Essa parte que eu me referi quando a Luana levantou a mão, eu quase disse para ela, corre Luana, porque era Deus fazendo a obra na vida dela. Isso é algo maravilhoso. E hoje nós vamos perceber no capítulo 1 e no capítulo 2, fazer alguma coisa resumida aqui para você, a respeito do que te define. O que define você? Qual é a sua identidade e propósito? E nós vamos ler então o texto que vai aparecer aí. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos escolheu também, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando você não entende a sua origem, vai ser difícil você entender a sua identidade. Sabe por quê? Há algum tempo atrás, Francis Schaeffer escreveu um livro que comentava sobre a ideia que foi vindo com a pós-modernidade. Uma delas foi a desconstrução do criacionismo. A ideia, principalmente, difundida por religiões como o cristianismo, mas não só o cristianismo, as grandes religiões do mundo, então, falava do Criador e da criação. E aí, então, veio aquele papel de desconstruir isso, porque a ciência tem estudado, aí veio algumas teorias científicas. Uma vez, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um cientista. É legal você conhecer um cientista.
E ele dizia para mim, olha, a despeito do que as pessoas pensam, muitos colegas meus, e ele disse que a maioria, eles eram criacionistas, eles acreditavam no Criador. E ele disse, muitos não acreditam exatamente no relato bíblico, mas eles acreditam que deve haver um Criador. Ele falou, eu mesmo creio no Criador, e pode até ser que tenha havido o Big Bang, pode até ser que tenha tido toda a questão de organização, tudo, mas é preciso ter muita fé que isso aconteceu apenas como um acidente. E ele falava para mim sobre o mundo micro e sobre o mundo macro. Como o mundo micro está organizado e como o mundo macro, o cosmos está organizado, ele disse assim, olha, as coisas estão tão certinhas, no lugar tão certo, que você tem que ter muita fé para acreditar que foi o acaso que fez tudo isso. Um cientista. Mas alguns pseudos conhecedores começaram a dizer, não, isso que você crê é um absurdo, isso é coisa para gente ignorante, a religião, ela bitola a pessoa. Ele é um pseudo conhecedor, sabe por quê? Não existe, por exemplo, tese sobre a criação, não existe a tese evolucionista, não existe sequer hipótese evolucionista, existe uma teoria evolucionista, assim como existe uma teoria criacionista. E aí então ele começou a conversar, eu me lembro de muitas conversas, eu andei com ele em algumas universidades, fui em 3, com ele, em 3 escolas, 2 universidades e uma outra escola, e ali ele falava, e ele mostrava por que ele acreditava em Deus. E aí depois vem a história da desconstrução disso. Mas qual seria o propósito de desconstruir essa ideia criacionista? Existe um propósito por trás disso? Sim. Você quer ver? Uma das brincadeiras que um desses que acreditam na criação fazem, é que quando eles vão falar numa universidade, e houve alguém que fez isso, ele disse assim, quem acredita, eu vou perguntar para vocês, prestem atenção aqui, tá? Olha só, quem acredita que veio de Adão e Eva, levante uma das mãos. Quem acredita que veio de Adão e Eva, levante uma das mãos. Muito bem. Agora, quem acredita que veio do macaco, levante a cauda. Pois era uma das brincadeiras, mas se a gente for acreditar nisso, que nós somos um acidente cosmológico, sabe onde que vai chegar? Que você veio de um protozoário. Já pensou você? O seu ancestral mais antigo é um protozoário. E o seu ancestral mais inteligente que tem é o macaco. Como é que você vai se ver? Agora, e se eu disser para você que a Bíblia diz que antes de haver protozoário, antes de haver os mundos, Deus amou você e escolheu você para ser filho dele. Muda a sua origem, sim ou não? Pois se você crê na Bíblia como eu creio, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou aqui para te dizer isso. Eu sou um enviado do Espírito Santo, eu sou um profeta de Deus esta noite, para lhe dizer algo muito importante. Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Você é obra da mão de Deus. Você é obra da mão de Deus. Deus não é lindo? Deus não é maravilhoso? Pois essa é a sua origem. Bom, só que quando você fala de origem também, você não se lembra apenas disso, sobre questão da criação, do evolucionismo, coisa assim. Mas você, desculpa, eu passei, essa vai ser a outra pergunta que você vai trabalhar. Mas quando falamos de origem, existem influências. Na nossa origem existem influências genéticas. Sim ou não? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem que a minha netinha parece comigo. Eu acho que ela é bem mais linda que eu. Sou um vô babão, né? Mas alguns traços. Mas eu vejo que ela tem muitos traços do pai dela e ela tem muitos traços da mãe dela. Não é? Parece que tem algumas coisas que elas vêm geneticamente. Isso é verdade.
Uma vez eu tive que trabalhar com um senhor que ele tinha problema sério, ele estava doente, a doença dele era ele era adicto no álcool, e eu fui conversar com o médico, eu fui lá como pastor e propus ajudá-lo, e disse ao médico que estava ali trazendo, e ele falou assim, olha, você tem que estar muito bem preparado para tratar disso, para trabalhar com isso. Sabe por quê? Porque para a medicina isso é incurável, não tem cura para esse tipo de doença que ele tem, mas como você é um homem da fé, você acredita que Deus pode curá-lo. Eu disse sim. Ele falou, isso pode até ser genético. Eu falei, como assim? Ele falou, o alcoolismo pode estar no gene dele, que ele herdou de alguém. Então, se ele não experimenta a bebida, ele nunca vai desenvolver a doença. Mas à medida que ele colocar um copo de álcool na boca, ele vai, então, desenvolver aquela doença. E ele começou a me explicar algumas coisas. Eu falei, isso é? Ele falou, isso é herança genética. Não é? Mas existe uma herança genealógica também, que vem dos seus antepassados. Nós temos heranças comportamentais. Por exemplo, me referindo à minha netinha, um dia eu estava no shopping e eu estava andando e tinha um grande espelho na minha frente. Eu vi andando, aí eu falei assim, eu estou andando igual o Felipe. Felipe é meu filho. Aí eu parei para pensar, eu falei, é o meu filho que anda como eu, não é verdade? E por quê? Provavelmente porque ele andou, esteve sempre junto comigo, então ele anda como eu ando. Foi um comportamento que ele foi adquirindo. E aí depois disseram que a Luísa, minha netinha, anda como a gente anda. Então é uma herança comportamental. Mas também existem heranças comportamentais que são complicadas, na verdade. Eu já vi vários casos em várias famílias. Realmente não são poucos que eu posso me lembrar aqui. Você já notou que às vezes uma mulher fica grávida enquanto está solteira, e depois a filha dela também tem uma gravidez enquanto ela está solteira, e depois a terceira geração ainda tem casos? Pois é uma herança comportamental também, e pode se transformar numa grande maldição. Problemas sérios que advêm dali. Eu estou citando um dos casos, mas eu sei que você pode se lembrar de várias coisas que podem ser atribuídas à herança comportamental. Às vezes de coisas que você nem sabe. E a pergunta é, há algo no seu passado que precisa ser tratado hoje? Há algo no seu passado que precisa ser tratado hoje? Sabe, eu vou contar uma história para você rapidamente, alguns já a ouviram, mas eu sempre fui convidado pelo Espírito Santo para repetir a história. Eu não sabia alguma coisa que estava realmente lá na minha origem, que tinha acontecido comigo, e que por uma revelação de Deus, eu percebi que para que houvesse cura, era necessário saber disso. Uma vez eu fui pregar, eu estava no começo do ministério, eu fui pregar em um retiro em Santa Maria, e eu estava cantando uma música que no seu estribilho dizia, para te adorar ao Rei dos Reis foi que eu nasci. Quando eu cantei essa frase, eu tive uma visão, e essa visão era a visão de um útero, e lá dentro do útero tinha um bebezinho pequenininho, em formação, tal, mas já dava para perceber o bebezinho ali. E aí então eu vi aquele bebezinho e entrou um líquido leitoso dentro daquele útero, e aquele bebezinho começou a se decompor, sabe? Total, parece que ele estava quase que derretendo, a imagem é como se tivesse alguma coisa derretendo. E aí eu então fiquei pensando, o que será que está acontecendo? O que quer dizer isso? E aí eu vi uma voz que me respondeu, isso aí é um bebê que o pai e a mãe não desejavam, e então eles combinaram fazer o aborto, e tomaram um veneno para que essa criança fosse abortada. Logo depois disso entrou uma luz dentro do útero,
E essa luz fez com que o bebê, ele voltasse a ser como ele estava antes. Ele se recompôs. Ficou saudável. Perfeitinho como antes. E aí eu, percebendo que era o Espírito Santo que falava comigo, eu perguntei, e agora, o que aconteceu? Ele disse, apesar desse pai e dessa mãe não querer essa criança, eu a desejei e a escolhi desde antes da fundação do mundo. Quando eu perguntei ao Espírito Santo de quem se tratava, ele disse a mim, essa criança era você. Hoje você existe porque eu escolhi você desde antes da fundação do mundo e escolhi para que você seja profeta. Aí então eu chorava muito, me sentindo acolhido, amado, ressignificado. E aí então eu queria guardar aquilo para mim, mas o Espírito Santo disse, não, você vai testemunhar. E eu disse para o Espírito Santo, eu não posso fazer isso, sabe por quê, Espírito Santo? Quando eu contar isso, algumas pessoas vão achar, você se acha o iluminado desde o ventre da sua mãe, né? Porque sempre tem um para falar isso, né? Aí ele disse para mim, não se trata disso. Todas as vezes que você testemunhar a respeito disso, quem estiver vivo e te ouvindo, vai saber que Ele está vivo e está te ouvindo, porque Ele também é um plano meu. Quantos aqui estão me ouvindo? Quantos aqui estão me ouvindo? Quantos aqui estão me ouvindo? Pois então, quero dizer para você, você é um escolhido de Deus. Você é filho de Deus. O que no seu passado precisa ser trabalhado? Alguma rejeição? Porque o que Deus quis trabalhar comigo era a rejeição. O que você precisa trabalhar na sua origem? Muito bem. Identidade. Quando você muda um pouquinho a sua perspectiva de que você tem origem, de que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo, a sua identidade, o seu sentimento com relação à identidade também muda. Vamos ler o versículo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha o que está grifado, para sermos adotados como filhos. No filme existe essa pergunta aqui. Agora eu quero que você pense. Quando você pergunta para alguém assim, quem é você? Qual é a primeira coisa que vem à mente daquela pessoa? Ou somente quando alguém... É que nós estamos num ambiente aqui de igreja, né? Se você virar para a pessoa e perguntar agora, ela vai falar, eu sou filho de Deus, né? Mas se alguém pergunta, e um homem pergunta no filme para o outro, quem é você? Ele diz assim, eu sou treinador de basquete. Aí ele para pensar, bom, pelo menos pensei que era, até porque ele está para ser despedido, pelo menos eu pensei que era. Aí falou, você é alguém que acha que é um treinador de basquete, mas não sabe direito se você é treinador de basquete. Veja que essa pergunta feita lá fora lhe remete ao que você faz. Mas, por exemplo, se você fosse um treinador de basquete e não pudesse mais ser treinador de basquete, você desapareceria? Você não seria ninguém? Roubaram sua identidade? Claro que não, isso é o que você faz, não é quem você é. Isso é o que você faz, não é quem você é. Essa questão da identidade, que vai estar profundamente ligado ao seu propósito, tem a ver com aquilo que está no seu coração, né? Essa é uma frase do filme também. Sua identidade estará ligada a qualquer coisa que você entregar o seu coração. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. E sabe, aquilo que você tem muita vontade, às vezes tem parece que é um dom que você tem, pode estar dando uma dica de Deus a respeito da sua própria identidade. O texto quer dizer que Ele nos predestinou para Ele. Quantas vezes a gente está lá dentro da família e a gente fala assim, essa família aqui não me entende, parece que eu não sou dessa família, parece que todos vocês se entendem, mas não me entendem.
sabe o que acontece com você? Você fica sem sentimento de pertença. Aí você vai lá para o trabalho, e lá no trabalho é aquela concorrência, né? É um querendo tomar o lugar do outro, vou fazer isso, vou passar você e tal, tal. O que acontece com você? Você fala assim, puxa, aqui nesse trabalho ninguém é de ninguém, né? Se puder passar para trás, que passa. Aí você não se sente pertencente lá no trabalho. O mundo de hoje está sempre passando a você uma mensagem de que você não é pertencente a nada nem a ninguém. Isso pode causar um sério risco à sua identidade. Pai, ei pai, mamãe, presta atenção no seu filho. Ele precisa se sentir pertencente ao seu ambiente familiar, para que ali no ambiente familiar a identidade dele seja afirmada e reafirmada, porque senão você vai ter problemas, principalmente na hora que chegar a adolescência. Na hora que estiver chegando perto, vai questionar essa questão de identidade, quem eu sou, afinal de contas. Por isso nós precisamos de sentimento de pertença. Mas sabe, você não precisa mais de ninguém dizer que você é pertencente. Sabe por quê? Deus predestinou você para Ele. E sabe a quem você pertence em primeira instância? Você pertence a Deus. Deus está falando para você hoje, escute, com seus ouvidos aí, físicos, espirituais. Deus está falando para você, você me pertence. Eu sou teu e você é meu. Esse sentimento de pertença é tão grande que Paulo em Efésios ele diz que nós somos o corpo de Cristo, nós fomos inseridos para dentro de Cristo, nós pertencemos tanto a Cristo, que Ele nos fez seu corpo. Olha que lindo, você pertence, você é importante, você tem valor. Jesus morreu por você para tornar você filho de Deus, sentimento de pertença. Aí você diz assim, mas o texto diz que nós somos adotados. Você já viu como a adoção é uma coisa muito linda? A adoção é algo lindo mesmo. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam. Eu conheço pais que não esperavam um filho, ficaram meio assustados a primeira hora assim, mas depois, uau, eu sou pai, eu vou ser mãe, eu vou ser pai, eu já sou, e fica feliz. Mas a primeira hora dá uma assustada. Ou até mesmo quando não querem, ou ainda quando não se sentem preparados. Quando eu conversei com minha mãe a respeito do aborto, ela disse, filho, nós fizemos isso porque a nossa situação financeira era muito ruim, a gente não se sentia preparado e não tinha jeito, e a gente não conhecia Jesus ainda, e por isso nós fizemos o que fizemos. Você perdoa? Claro que eu já tinha perdoado até com a própria ação de Deus sobre a minha vida, mas eu não era um filho desejado. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária, né? Quando você adota, é porque você escolheu adotar. Você chegou num ponto que você conscientemente diz, não, eu quero adotar. Vai lá, vê a criança, se apaixona pela criança, pelo adolescente, enfim. Vai lá, se apaixona e traz para dentro da sua própria casa para ser um de seus filhos. Quando Paulo fala isso, na época que ele escreveu, tinha até um significado bem mais forte, porque na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Um filho adotivo recebia o nome da nova família e se tornava herdeiro natural dessa família. E sabe o que ele estava dizendo? Assim somos nós somos filhos de Deus, recebemos um novo nome, uma nova herança. Amém? Você viu o que Deus está dizendo para você? Mas eu sei que tem uma lutinha aí dentro do seu interior. Será que isso é para mim? Será? Eu acho que é para o vizinho aqui, mas será que é para mim? É para você. Para você que está escutando, é para você. Fiz essa identidade para você entender melhor. Tem uma identidade que é válida em todo o território nacional. Essa identidade é válida em todo o território celestial. O seu nome nessa identidade celestial é Filho de Deus. A sua filiação, lá na identidade aparece o nome de seus pais, aqui aparece o nome do seu pai, Deus Pai. A sua naturalidade,
São de Deus, porque antes de nascer aqui no mundo, Deus já tinha escolhido você desde antes mesmo de criar este mundo. Deus escolheu você, então você nasceu no coração de Deus, e a data de nascimento é antes da fundação do mundo. Essa pessoa que está do seu lado aí, ela é bem antiga, muito antiga, mas até que está bem conservado, fala a verdade, né? Conservadinho, rapaz, existe desde antes da fundação do mundo, mas está bem conservado. Pois é, olha só, depois que você entende sua identidade, fica melhor você entender o seu propósito. Se você não vive sobre a sua identidade, fica difícil você entender o seu propósito. Fica bem mais complicado, porque você fica cheio de perguntas a respeito de origem, de identidade. Mas quando você entende a origem, quando você entende a identidade, fica mais fácil você entender sobre o seu propósito. Dá uma olhada. A Bíblia vai falar que você é um poema de Deus. Porque somos criação. A palavra aqui, criação, é a palavra, depois eu vou explicar. Criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. E aí, essa palavra grega que é criação é poema, onde se originou o vocábulo no português, poema. A tradução mais literal, então, daria o sentido de que somos poemas de Deus em Cristo Jesus. Deus está escrevendo o seu poema em nós, para o mundo ler através das nossas boas obras. Qual que você acha que é o seu propósito de vida? Quando você vai falar de propósito de vida, a pessoa às vezes fala assim: ah, mas eu acho que eu não tenho essa capacidade, sabe? Por quê? Ou ela atribui a sua inteligência cognitiva, ou sua inteligência emocional. Alguns atribuem sobre o quanto de recurso que eles têm para realizar uma grande obra. Mas será que é assim que Deus age? Será que o poema de Deus é escrito calcado, alicerçado na sua capacidade cognitiva, intelectual, né? Ou na sua capacidade emocional, psicológica, ou no quanto de dinheiro que você tem? Histórias são sempre legais, né? Elas falam por si só. Uma das palestras do Summit, quem falou foi Liz Bohannon. Eu acho que você já deve ter até visto, mas eu queria que você olhasse para a história que vai ser contada agora dessa perspectiva. Será que essa moça sabia de origem, de identidade? Veja o que Deus pode fazer na vida de alguém que confia no propósito dele. Vamos ver a história de Liz Bohannon. Vou sentir sua falta. Eu lembro muito claramente daquele momento, quando percebi que quanto mais impossível o sonho, mais há oportunidades para o Senhor mostrar e fazer o que só Ele pode fazer. Eu estudava jornalismo e durante todo o tempo na universidade estava mais interessada em questões de justiça social. E eu pensava, bom, eu sei como poderia fazer isso, já ouviram falar em Nick Kristof? Jornalismo, uma justiça social, aqui vamos nós. Então parece que quando você tem 22 anos, nunca viajou e nunca teve um emprego de verdade no jornalismo, o New York Times não fica muito interessado em contratá-lo para viajar pelo mundo e contar essas histórias. Na verdade, eu não tinha nenhuma ideia sobre como o mundo funcionava. Mas o Senhor colocou alguma coisa no meu coração. Senti esse chamado e por isso decidi comprar uma passagem só de ida para Uganda. Fiquei conectada com a Academia de Liderança Cornerstone.
Este incrível programa de preparação para a faculdade de 2 anos para as jovens mais brilhantes do país. O lugar de onde vieram e o que elas tiveram que superar apenas para estar aqui nessa escola me impressionou e me desafiou. Estas jovens estavam enfrentando essa lacuna de 9 meses entre o ensino médio e a universidade. Na aldeia, enfrentaram a incrível quantidade de pressão social para se casarem, terem filhos e não continuarem no caminho educacional. E também a realidade de que não conseguiam emprego para pagar pela universidade. Toda essa energia para se tornarem promotoras de mudança e líderes em Uganda podia realmente se dissipar. De repente, esses enormes problemas de justiça social se transformaram em 25 rostos de um problema muito específico. Eu sabia que precisávamos criar empregos. Um dos meus amigos, lá de onde eu venho, sugeriu: que tal aquelas sandálias modernas com fitas que você fazia na faculdade que todos adoravam? Então eu fui para a escola e contratei 3 jovens, Mary, Mercy e Rebecca, e mostrei como fazer as sandálias. E eu disse: se vocês fizerem estas sandálias nos próximos 9 meses, prometo que irão para a universidade no outono. Alguns meses depois, eu voltei para os Estados Unidos e comecei a vender as sandálias na traseira do meu carro. No final daquele verão, tínhamos vendido sandálias o suficiente para levar a Mary, a Mercy e a Rebecca para a universidade. Vários anos atrás, eram 3 mulheres no gramado fazendo sandálias debaixo de uma mangueira e hoje somos as maiores produtoras de calçados de Uganda. O que estamos tentando fazer na Seco, na verdade, é subverter o modelo tradicional de fabricação e produção no exterior. E, em vez disso, criar um espaço onde as mulheres se tornariam mais do que foram criadas para ser. Nós oferecemos não só um salário justo, mas um plano de saúde global abrangente, e lançamos o programa Seco Fellows, que permite que mulheres dos Estados Unidos vendam um produto para ter uma renda e para criar um impacto com o trabalho delas. Cada dólar do produto Seco que uma colega Seco vende nos Estados Unidos contribui diretamente para a bolsa universitária de uma de suas irmãs de alma daqui. Ano passado, conseguimos dar a cada uma das candidatas à universidade uma bolsa de estudos de 400% para a faculdade. E 100% das mulheres continuaram na universidade e atualmente estão na escola ou se formaram na faculdade. E estão no mercado buscando seus sonhos. Estou chocada com a quantidade de pessoas que passam pela vida sem que alguém as olhe nos olhos e diga: você é incrível, você é ousada, você é inteligente, a minha empresa será melhor, minha comunidade será melhor se você fizer parte dela. É notável como isso pode ser transformador para alguém. Quando começamos a Seco, não tínhamos experiência em negócios, não tínhamos experiência em moda, não tínhamos experiência em fabricação. Mas eu realmente percebi que o Senhor estava me convidando de forma tão graciosa para a história. Meu trabalho era só aparecer e dizer sim. Yeah! E Deus está convidando você para um grande propósito na sua vida. E o seu trabalho é só dizer sim. Uau! Às vezes a gente pensa que para cumprir o propósito, a gente tem que ir para um lugar distante. Não, lá na sua casa mesmo, Deus pode realizar algo grande, ou começar algo grande. Não despreze os pequenos começos. Pode ser que você não esteja vendo, mas lá na sua comunidade, no bairro onde você mora, na sua comunidade virtual, lá no seu grupo que você participa, no WhatsApp, ou na sua influência através do Instagram ou do Facebook, você pode participar disso, ser um instrumento de transformação positiva neste mundo. O que você está esperando? Corra para o propósito de Deus para a sua vida. Você não precisa ser alguém que tenha uma inteligência cognitiva ou emocional avantajada. Você não precisa disso. Você não precisa ser fora da média. Você não precisa ser um milionário. A maior parte de nós aqui, se não for todos, somos medianos.
Mas Deus pode nos usar para fazer coisas grandiosas. Sabe por quê? Uma pessoa comum, mas nas mãos de Deus, pode ser usado para o extraordinário. Ele tem um propósito de grande significado para a sua vida. Viva-o. Ainda que você ache que é tão pequeno, mas vai fazer grande diferença. Certa vez uma igreja fez um planejamento para uma grande conferência evangelística, onde ia participar muitas e muitas pessoas, onde haveriam várias decisões por Jesus. E quando eles terminaram a conferência, eles tinham apenas um decidido, um rapazinho. E eles disseram, bom, não foi o resultado que a gente esperava. Aí vem alguém e diz, mas glória a Deus por essa vida. Sabe quem era esse rapazinho? Billy Graham, que alcançou milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, usado por Deus. Sabe, quem você era antes de alguém lhe dizer quem você é? Quem era você? Quem era você antes de alguém dizer quem você era? Quem era você antes desse trauma dizer quem você era? Quem era você? Quando você achou alguma coisa pelo que viver, e de repente vieram as situações e lhe roubaram um propósito. Deus está convidando você hoje, volte para a corrida, volte para o caminho, volte para o propósito. Você talvez seja um líder de PGM, que esteja trabalhando lá, e aquilo dá trabalho, trabalhar com pessoas. Ei, não desista. Não desista, cuidar de vidas é a coisa mais preciosa, ainda que dê muito trabalho, vai custar esforço, mas foi para isso que você nasceu, nós nascemos para nos relacionar. Jesus diz que nós valemos muito mais do que os pássaros, ou do que a natureza, da flor, do lírio que é tão bonito, ou do passarinho que fica andando. Olha, todos eles têm o que precisam, nós teremos tudo o que nós precisamos se andarmos em Deus, porque nós somos para Deus o ponto mais alto e precioso de toda a sua criação, e Ele tem um propósito para você. E por fim, nós vamos falar sobre algo que às vezes mete medo. O medo da morte é alguma coisa que pode lhe proteger, mas o medo da morte também pode ser algo que vai te prejudicar. Tatanofobia. Você já ouviu falar nesse nome? Quantos aqui já ouviram falar? Pois é, tatanofobia, porque tem não sei o que, fobia de não sei o que, fobia de não sei o que. Tatanofobia é fobia com relação à morte e tudo que envolve. Sabe, eu não sou um psicoterapeuta especialista nessa área, mas eu fico imaginando de onde surgiram tantas doenças assim. Nós adquirimos, como por exemplo, complexo de rejeição. Nós adquirimos isso, eu creio, por causa do pecado. O homem não foi criado para viver tantas rejeições, tantos medos. Mas foi quando ele se afastou de Deus, e quando Deus foi se aproximar dele de novo, ele ficou, Adão, onde está você? E ele encontrou Adão, e ele respondeu, Adão, por que você não veio até mim? Todas as tardes você vinha até mim sem problema nenhum. Não, sabe o que é, Deus? É que eu comi do fruto que o Senhor falou que não era para eu comer, e como eu desobedeci, quando ouvi a sua voz, eu senti medo. E aí o medo faria parte de toda a existência humana, até que viesse o Redentor, para nos livrar de todo medo. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Você tem um destino, sabia? E o seu destino não é aqui, não é ficar aqui para sempre. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Você está selado, meu irmão, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você não nasceu para ficar aqui, você nasceu e nasceu de novo, teve um novo nascimento em Cristo Jesus, para viver com Ele para sempre. Sabe o que Jesus disse quando algumas pessoas estavam chorando a morte de Lázaro, e sua irmã chega para ele, e ele diz assim, ei, eu já não te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus?
E eu digo para você, quem crê em mim, ainda que esteja morto, em nome de Jesus. Creia, você tem um destino, Olha, esse texto ele está querendo dizer que, Paulo está afirmando que nós somos uma carta selada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, que chegará ao seu destinatário, que é Deus, nosso Deus, e ao destino, que é a glória nos céus. Olha, esse selo significa que você é autêntico, não é algo falsificado. Esse selo significa que você tem um proprietário, o símbolo pessoal do proprietário está em você. Você tem o selo de Deus, o teu dono. Deus já pôs o selo em você, então você está protegido por Ele. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que Davi estava falando? Ele estava dizendo assim, eu sou um guerreiro, e eu ando muitas vezes pelo vale da sombra da morte. E eu já andei muito pelo vale da sombra da morte. Eu já vi gente morrendo do meu lado. Eu chorei por soldados meus. E eu, quando voltava, eu agradecia a Deus por aquela vida. Eu ia lá no templo de Deus, e eu junto com a congregação dos irmãos, porque parece que tem hoje crentes que vêm uma vez por ano na igreja, 2 vezes por mês, tal. Não, Davi tinha alegria, ele tinha prazer em estar junto com o povo de Deus, e ele voltava. Sabe o que ele está dizendo no Salmo? Todas as vezes que eu volto de uma guerra, em que eu andei pelo vale da sombra da morte, e eu vou lá junto com os meus irmãos, e glorifico a Deus, porque Ele deu aquelas vidas que se ofereceram para morrer por Ele, mas eu ainda estou aqui vivo, e enquanto eu estiver vivo no mundo dos viventes aqui, eu vou glorificar a Deus junto com os meus irmãos. Mas pode ser que chegue um dia que eu vá e não volte aqui para glorificar a Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, mesmo que eu não glorificar a Deus aqui, na congregação dos viventes dessa terra, eu estarei glorificando a Deus para sempre, porque eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo? Você está indo para o céu é de verdade. No filme O Céu é de Verdade, que conta a história de um garoto que experimentou essa experiência, e quase todos que têm essa experiência de provar que partiram, mas que voltaram, eles não queriam mais voltar. Você é tão agarrado nessa vida até que você conheça o que é os céus. A hora que você conhecer os céus, duvido que você vai querer voltar para cá. Então não tenha medo de nada, porque o seu destino é a glória de Deus. Você é daquele que sabe de onde veio. Você é daquele que sabe quem é. Você é daquele que sabe para que está aqui. E você é daquele que sabe para onde você está indo. Uma vez alguém perguntou isso para mim: quem você pensa que é? Eu disse para ele: não vou responder quem eu penso que sou, mas vou responder o que eu creio. Eu sou daquele que sabe de onde veio. Eu sou daquele que sabe quem é. Eu sou daquele que sabe qual é o meu propósito aqui. E sou daquele que sabe para onde eu estou indo. Você sabe de onde veio? Você sabe quem você é? Você sabe para que você está aqui? Você sabe para onde você está indo? Não existe convicção melhor do que tomar posse desta mensagem da palavra de Deus. E agora, Deus quer operar curar as suas origens, curar os seus traumas. Alguma coisa que precisa ser trabalhado no seu passado, que talvez esteja definindo quem você é. Esse aí é o rejeitado. Esse aí é o abusado. Esse daí é o tarará. Esse aí é o parará. Esse aí é o barará. Quando você é criança, dizem para você: você é só uma criança. Você é.
A criança é uma criança por causa da idade, mas não tem a ver diretamente com a sua identidade. Quando você passa um tempo, você vira um adolescente e fala, esse aí é adolescente, é o famoso aborrecente. Ele é um adolescente, mas ele ser adolescente não determina quem ele é. Aí depois, quando o tempo passa, você fica um pouco mais de idade, né? É que hoje é até difícil por causa do politicamente correto, né? Mas quando eu for velho, você pode me chamar de velho, né? Mas eu não vou ficar velho, sabe por quê? Eu vou morar para sempre no céu, então sendo sempre você criança. Então aí, quando você tem um pouco mais de idade, as pessoas, lá vem o velho, aí você é velho. Isso não determina a sua identidade, isso não determina o seu propósito de vida, não determina que você, porque é criança não pode fazer, porque é adolescente, é um aborrecente, ou porque quando é mais velho, é velho que não dá mais para fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode, se não está, ou às vezes não está percebendo que Deus está realizando um propósito através da sua vida, entenda uma coisa, ainda que você ache que o tempo passou, se eu fosse jovem como aquela jovem que deu testemunho, 22 anos, eu poderia recomeçar e recomeçaria e faria algo maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, um dos maiores homens da Bíblia se chama Abraão. A promessa de Deus se cumpriu, que nasceria dele a semente que geraria uma nação inteira. Quando ele tinha 98 anos veio a promessa, com 100 anos mais ou menos, ele teve o seu filho. A sua mulher não podia mais ter filho, mas Deus operou um milagre. Não importa qual seja a sua idade, não importa o quanto você tenha de dinheiro, não importa se você é inteligente, pouco inteligente, mais inteligente, as pessoas digam isso de você, não importa o que importa é quem você é em Deus e o propósito que Deus tem para você. Viva isso, viva isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tem gente intercedendo por você. Existe alguma coisa que precisa ser trabalhado a respeito de sua origem? Existe alguma coisa que precisa ser trabalhado na sua identidade? É preciso haver alguma revelação sobre o seu propósito de vida? Você tem medo de quê? O amor de Deus lança fora todo o medo. E você vai ser curado agora em nome de Jesus. Você vai ser curado agora em nome de Jesus. Você se lembra que quando Deus me visitou no útero da minha mãe, eu contei, existe um texto que dizia: eu lhe dei como profeta às nações, não por causa de mim, mas por causa do dom de Deus que está sobre mim. Eu digo para você agora como profeta, você pode ser curado agora. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura. Mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é a hora de você se entregar totalmente. Do lugar onde você está, você pode entregar sua vida para Jesus. Você pode abandonar essa obstinação de querer controlar a sua vida. Não está dando certo e nem vai dar certo. Nós não somos bons senhores de nós mesmos. Entregue tua vida para Jesus. Quantos aqui querem entregar suas vidas para Jesus? Eu sei que há pessoas aqui que devem fazer isso. Se você quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão e diga assim: eu quero entregar. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão e diga: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Há mais alguém? Pode abaixar. Glória a Deus. Há mais alguém? Pode abaixar a mão que você já levantou. Há mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Faça parte daquele time que sabe sua origem, que sabe sua identidade, que sabe seu propósito, que sabe seu destino. Quantos mais aqui querem entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão.
Levante, o Espírito Santo está falando com você. Não existe peso de mão, não existe peso de braço que pode deter você de se entregar para Jesus. Você está livre neste lugar. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão, pode levantar. Você está livre, 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 livre. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Levante a sua mão. Espírito Santo, abençoa esta vida, ajuda, livra, ó Deus, e abençoa para que ela possa se entregar ao Senhor. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e entregue-se a Jesus. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Amém. Eu quero convidar você que entregou sua vida para Jesus, levanta a sua mão, sai do seu lugar, não se sinta constrangido. Vem aqui, venha, vou orar por você. Você que levantou a sua mão, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Há um lugar. Sim, na casa do Pai há um lugar para você. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Agora você vai orar comigo. Feche seus olhos e repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Deus. Isso, deixa sair da sua boca. Diga, confesse, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo. O Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo. E entregou o seu filho para morrer por mim. E eu agora, diga isso com toda a força agora, diga assim: eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Me perdoa do pecado de controlar a minha vida, mas a partir de hoje o controle da minha vida está nas mãos de Jesus. Eu, a partir de hoje, sou filho do Senhor, e eu quero realizar o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo que Ele tem feito. Glória a Deus. Você pode se assentar aqui, ó. Aqui, ó. Isso, você também. Glória a Deus. Pois é, eu queria convidar você a ficar em pé. Não saia agora. Uma vez eu vi um vídeo no Summit que o cara fazia um teste. Ele entrava no elevador, eu não sei se vocês viram. Ele entrava no elevador, aí ele ficava, aqui estava a porta do elevador, ele ficava de costa para a porta. Aí entrava outra pessoa, olhava, via o cara de costa, ele ficava de costa para a porta. Aí ele fez outra experiência, ele ficou de lado. Todo mundo que entrava atrás dele ficava de lado. Você não precisa repetir comportamentos. Às vezes eu estou olhando daqui, as pessoas estão todas paradas assim. De repente sai um, aí sai outro atrás. Aí de repente começa a sair outro. Meu irmão, muitas vezes Deus está para completar aquela obra na sua vida. Você ouve e só cai aqui na sua mente, mas você vai embora e não recebe até o fim. E aí não tem transformação. Aí você entra e sai, continua do mesmo jeito, com um cabeção desse tamanho, cheio de conhecimento, mas com o coração desse tamanho, sem transformação. Cante isso agora.
Deixe o Espírito Santo fazer todo o trabalho na sua vida, para que você seja curado na sua origem, na sua identidade, no seu propósito, e você tenha convicção de destino em nome de Jesus. Vamos cantar desde o começo, porque ali já a primeira parte da letra já mostra sentimento de pertença, porque quem sou eu para que o rei se lembre? Mas ele se lembrou. Olha, viva essa música, vamos cantar. Oh Jesus, toma posse meu irmão, toma posse meu irmão, toma posse minha irmã. Vai, deixa isso cair, descer para o seu coração em nome de Jesus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? E ele recebeu você, você pertence. Me perdi, ele me encontrou, seu amor. Você estava perdido, ele te encontrou amor, por causa do amor tão grande com que ele te amou. Livre enfim será. Celebre sua liberdade. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olha só o que te resgatou. Sua graça me resgatou, me purificou. Isso. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Isso. Sim, morreu por mim. Ele morreu por você, derramou sangue. Por isso você é livre. Livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, viu como você há pertence? um lugar pra mim. Reservado. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta. Seja livre. Livre de seus complexos. Livre de seus medos. Ser curado. Ser curado. Em tua casa, ó Pai, Você é querido, você é amado. pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua vida tem propósito. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Lá na mesa de Deus Sou filho há um lugar para você, porque você é filho, você é da casa. Você tem um propósito maravilhoso, sua vida tem significado. Viva a vida que Deus tem para você viver. Chega de só sobreviver. Chega. Viva o propósito de Deus para você. Porque você é escolhido, você é perdoado. Dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou.
dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aplauda bem forte esse Deus que te ama, que te escolheu, que te amou, que fez de você um filho dele. Ei! Aleluia! Ei, Deus maravilhoso. Estenda a sua mão para cima, com a palma da mão para cima. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, seja derramado agora sobre a sua vida. Que a graça maravilhosa que salvou você e que sustenta você e sua casa seja provada, sentida, experimentada todos os dias da sua vida. Que as consolações do Espírito consolem você de toda a tua dor e de todo o teu sofrimento. Que a comunhão do Espírito nos faça um, porque somos corpo de Jesus, somos um só corpo. Que o poder e a unção do Espírito venha sobre você, para que você viva todo o propósito de Deus para a sua vida. E quando terminar a sua vida, você possa ver os céus abertos e os anjos te recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus.